Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um bate-volta com a Mari Nunes e hoje a nossa convidada é super especial. Oi Neia, tudo bem? Tudo bem, Mari, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, viu? Imagina, eu que agradeço, fiquei muito honrada mesmo por você ter aceitado bater esse papo aqui com a gente. E de imediato eu quero perguntar quem é a Neia Serafim? Olha, eu sou uma mulher de 54 anos, que nasci aqui na cidade, amo essa cidade de paixão, sou casada, tenho 2 filhas, 2 genros que para mim são como filhos, 2 netos e está vindo aí mais um netinho. Uma pessoa que ama estar envolvida com outras pessoas, trabalhando com pessoas, e essa foi toda a minha vida, né? Trabalhando realmente em prol da comunidade, com as pessoas e para as pessoas. E quando que você começou a se interessar por trabalhos voluntários? Tudo aconteceu assim, quando eu sou evangélica, né? E ali na igreja a gente faz muitos trabalhos, né? E eu comecei muito cedo a trabalhar com as crianças ali da igreja que eu frequentava. E depois nós começamos a fazer um trabalho num outro bairro, lá no bairro dos Três Irmãos. E todos os domingos eu ia ali junto com uma outra amiga, embaixo de uma árvore muito grande que tinha ali nos Três Irmãos. E a gente fazia o que a gente chama de escola dominical, era todos os domingos pela manhã. Então fazia sol, chuva, as crianças estavam lá de sombrinha e escutando as nossas histórias. E aí a gente viu o crescimento, né, desse trabalho e comecei a me interagir com as famílias também dessas crianças, e a igreja também entendeu a necessidade, nós começamos a fazer outros trabalhos ali. E aí eu aumentei os dias para durante a semana e comecei a dar o que a gente chama hoje, que na época a gente não sabia esse nome, nem sabia o que realmente estava fazendo, né? Mas é o contraturno, né? Então eu ia 3 a 4 vezes por semana, no horário que eu também não estava estudando, eu ia ali no salão que a igreja naquele momento já tinha feito, né? Já tinha alocado, e eu ensinava as crianças, dava um reforço escolar, brincava com elas, né? E aquilo foi crescendo dentro de mim, foi se tornando muito importante aquele trabalho, trabalhando com aquela comunidade, trabalhando ali com os pais, com a família. Então a minha vida assim, junto mesmo com as pessoas, começou mesmo através da igreja e todos esses trabalhos voluntários. Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória na assistência social e no Conselho Tutelar. Então, através desse trabalho, né, meu pai já era vereador nessa época, então eu tinha todo um contato também com a política, né, com as ações da cidade, em todas as áreas. E aí chegou o momento que eu me formei, né, eu fui para o magistério, comecei a dar aula muito cedo, enquanto eu fazia o magistério, com 17 anos eu já comecei a dar aula, até mesmo por conta desse trabalho voluntário que eu fazia. A prefeitura na época abriu uma escola ali no bairro, improvisada, alugou uma casa e organizou ali uma escola. Eu fiz a minha inscrição também, e por conta, como eu disse, da minha experiência já com aquelas crianças, eu fui escolhida para trabalhar com outras professoras ali, dando aula para aquela comunidade, para aquelas crianças, né? E eu fui pegando um amor muito grande por tudo aquilo, batalhando, né, trabalhando para melhorias, para que tivesse uma escola de qualidade ali no bairro, né? Hoje nós temos 3 escolas ali no bairro, postos de saúde, fomos trabalhando, batalhando. E esse amor e essa vontade de trabalhar, de fazer o social, foi aumentando. Depois eu me casei, continuei dando aula e trabalhando voluntariamente e também dando aula secular na minha vida profissional. Quando chegou o momento, o Conselho Tutelar já estava no seu 2º mandato, mas era novo ainda na cidade. E eu fui convidada para participar, porque era uma eleição, né? Então primeiro tem uma prova, tudo, e eu gostei muito do tipo de trabalho que era feito ali, né? Eu me identifiquei muito, então fiz todas as etapas e graças a Deus consegui. Fiquei 6 anos no Conselho Tutelar. Fui o primeiro mandato, depois concorri de novo, consegui e fiquei ali por 2 mandatos.
E quando estava terminando o segundo mandato, como foi muito, muito intenso mesmo para a minha vida tudo aquilo, trabalhei muito porque aquilo eu amava fazer aquilo, ia na casa das pessoas, conversava, sentia a dor que elas estavam sentindo, lutava pelo interesse delas e tudo. Aí eu fui convidada na ocasião para assumir a Secretaria de Assistência Social por conta de toda a minha vivência lá já com esse público, né? E pensei muito, fiquei bem receosa, mas aceitei o desafio, né, o convite, e fiquei por lá por 9 anos, né? Passei por mandatos de 3 prefeitos, e porque realmente eu fui ali, não como uma política, mas eu fui ali como uma técnica também, embora a minha formação seja pedagoga, né, não assistente social, mas eu estudei muito, fiz vários cursos para que eu pudesse realmente fazer aquilo de maneira adequada, junto ali com as técnicas, né, que sempre nos ensinaram muito, pessoas capacitadas. Encontrei mesmo ali, né, que tudo aquilo que a minha trajetória, tudo aquilo que eu já estava fazendo ali, culminava tudo aquilo, né, com as famílias, com o trabalho realmente, com as famílias, com as pessoas, com o indivíduo. Então eu aprendi muito e foi assim que eu cheguei até ali na assistência social. E como que se deu o início da sua carreira política? Seu pai teve alguma influência, né? Eu cresci, né, nessa atmosfera política, né? Eu tinha 6 anos de idade quando meu pai foi pela primeira vez vereador. E meu pai foi 7 mandatos consecutivos vereador aqui da cidade, né? Ele ficou com mais de 30 anos como vereador. Então eu vivi praticamente a minha vida, como eu disse, nessa atmosfera política, né? Nessa atmosfera aí, meu pai como vereador, entendendo os trâmites políticos, entendendo um pouquinho a cidade, com esse olhar da política, né? E foi muito importante, sem dúvida ele teve um papel fundamental na minha vida, né, para as escolhas aí da minha vida, não tenha dúvida. Mas era uma coisa que também estava dentro de mim, né? Era um desejo mesmo de estar ali junto, estava dentro realmente de mim. E fazer política é diferente da politicagem que a gente vê muitas vezes por aí. O fazer política é a arte de governar uma situação, né? A gente faz política em todos os lugares onde a gente está, nós podemos fazer política. Governar, orientar, trazer soluções para aquela situação que a gente está passando. Então esse sempre foi o meu desejo. Eu trabalhei, eu estudei, eu me dediquei para que a gente pudesse realmente fazer isso, né? Então, claro que ele teve uma importância fundamental. E você, na condição de mulher, você enfrentou algum certo tipo de preconceito? Ah, sim, isso a gente enfrenta, né? Nós precisamos provar sempre 2, 3 vezes mais por sermos mulheres, né, Mari? A gente, infelizmente, enfrenta isso. A gente vive num país ainda muito machista e muita coisa já mudou, mas ainda a gente precisa avançar muito nessa questão, porque o preconceito está aí, ele é real, mas isso também nos impulsiona a trabalhar mais, a conquistar, a lutar pelo direito mesmo que todo cidadão tem de mostrar o seu potencial, mostrar para que veio, o que quer fazer e ter o direito de fazer, né? Então é isso que a gente luta, é isso que a gente corre atrás para fazer. Neia, em toda essa sua trajetória, teve algum fato que te marcou muito? Olha, eu costumo dizer que quando eu fui para o Conselho Tutelar, Mari, eu conheci uma cidade que eu não conhecia. Embora eu tenha tido já uma trajetória antes do Conselho Tutelar, de conhecer pessoas como professora, conhecer situações, mas no Conselho Tutelar eu conheci cantos e recantos da cidade e situações e pessoas. Eu entrei dentro da casa das pessoas, tomava café ali com as pessoas, ouvia as histórias dessas pessoas, dessas famílias, encaminhava essas famílias, né, para que as situações que elas estavam vivendo fossem amenizadas, melhoradas, aquelas famílias fossem promovidas, né?
de um patamar onde ela estava. Então eu costumo dizer que no conselho eu consegui ver uma cidade que eu não conseguia enxergar. E isso para mim foi muito importante, porque me fortaleceu para os outros desafios, né? Depois como na assistência social, depois eu estive também à frente da Secretaria da Educação, na Secretaria de Cultura e Turismo, né? Então, como vice-prefeita, enfim, tudo isso me fortaleceu para os outros desafios que vinha pela frente. E me fortaleceu como gestora, né? Porque com essas experiências que eu tive condições de ver o que eu queria para essa cidade. E o que as pessoas também queriam para essa cidade. O que o cidadão aqui esperava dos seus governantes, o que era a necessidade, até hoje, qual é a necessidade realmente. Então, tudo isso me fortaleceu como gestora dessas pastas que eu passei, como gestora mesmo, uma visão de gestão para a cidade de Vinhedo, né? O que eu enxergo, o que eu vejo, o que eu desejo realmente para essa cidade, baseando naquilo que a gente recebe das pessoas, as pessoas que aqui moram, né? Porque é para essas pessoas que a gente faz política, né? Que é para essas pessoas que a gente faz gestão. Mas eu acho assim, especificamente, uma coisa que me marcou muito mesmo foi quando eu, para o Conselho Tutelar, acho que o segundo dia que eu estava no Conselho Tutelar, foi o primeiro abrigamento que eu fiz, né? A primeira vez que eu precisei abrigar uma criança, foi para proteger essa criança, foi muito dolorido, né? Foi muito difícil. E depois vieram outras experiências que, como eu disse, só fortaleceram a minha vida de gestora, a minha vida de fazer realmente as coisas para a cidade. Néia, e você é cristã, né? Sim. Você acha que religião não se mistura com política? Olha, eu acredito com certeza que todos nós como cidadãos, nós precisamos discutir todos os assuntos. Aquela coisa que religião, política, futebol não se discute, eu acho que isso é para quem não consegue viver em comunidade e não consegue respeitar a opinião do outro. Porque eu acho que nós podemos, com respeito, discutir e conversar qualquer assunto. Qualquer assunto. Porque eu posso não concordar com a pessoa naquele determinado assunto, mas eu vou respeitar a opinião dela. E eu vou escutando a opinião dela e ela a minha, eu posso até pensar um pouquinho e refletir nos meus conceitos, né? Então é isso que é o bonito de conviver com as pessoas, conviver em comunidade, na cidade. É um aprendendo com o outro. E dentro da igreja não é diferente, né? É esse fiel que está na igreja, ele é aquele cidadão que usa o posto de saúde, que usa a escola, né, que usa todos os mecanismos e os equipamentos da cidade. Então ele precisa ter o direito, sim, de dizer o que ele quer, dizer o que ele pensa, inclusive ali dentro da igreja, em momentos específicos, né, com as pessoas. O que eu não concordo é usar da igreja para manipular os seus fiéis para aquilo que os seus dirigentes querem. Eu acho que as coisas têm que ser faladas, têm que ser colocadas, têm que ser discutidas, mas quem vai escolher, por exemplo, o seu candidato é a pessoa. Ela não pode ser coagida, ela não pode ser forçada pelos dirigentes da sua igreja a votar naquilo que o dirigente quer. De maneira alguma. Isso é na igreja evangélica, no catolicismo, em qualquer religião. A pessoa precisa ter liberdade para escolher aquilo que ele se identifica mais, né? Nós temos princípios, cada um de nós temos princípios. Aquele princípio que mais se adequa a mim, que você tem como candidata, eu vou chegar mais próximo daquele candidato que tem os mesmos princípios que o meu. Agora, isso não pode ser direcionado por ninguém, a escolha de cada um. Então, eu acho que a gente pode, sim, como cristão, discutir qualquer assunto, mas que a igreja, ou como eu falei, os seus dirigentes não venham
obrigar os seus fiéis a votar naquilo que ele, enquanto líder, quer. Neia, e a gente te acompanha em rede social e eu percebo que você fala com muito carinho, assim, com muito acolhimento sobre a causa da mulher, né? Uhum. Então eu vou abrir um pouquinho o espaço até para você comentar a questão desse isolamento social que a gente está vivenciando. Uhum. Nessa questão da violência contra a mulher, comenta um pouquinho pra gente como que está sendo, se vocês têm algum trabalho. Eu vi que você postou um vídeo com um psicólogo, como que... Realmente, Mari, isso, assim como toda a minha trajetória, eu trabalhei muito com famílias, né, na cidade, e isso é uma realidade muito dura, muito triste. Não só aqui em Vinhedo, mas no país e no mundo, né? Aqui no país, aqui no Brasil, a cada 4 minutos uma mulher ela sofre violência. Então isso é muito grave. E a gente sabe que esses dados estão aumentando agora com o isolamento social, né? Por quê? Porque as pessoas têm o costume e a sua rotina diária, onde o marido sai, o companheiro sai, a mulher sai para trabalhar, as crianças vão para a escola e quando voltam, é nesse momento que muitas vezes acontecem as brigas, as discussões, não só o marido com a esposa, mas também com os vulneráveis, né, com as crianças, com os idosos que muitas vezes residem ali na mesma casa. Mas agora está todo mundo junto todos os dias, todos os momentos. Então aparecem mais as dificuldades de relacionamento. Aliado a isso, os problemas financeiros. Então tudo isso são fatores que aumentam realmente as brigas e a violência. A violência, ela não é apenas física, que já é dolorosa, que é triste e que é aparente. A violência também, ela é a psicológica. É aquela violência de um xingar o outro, né? De menosprezar, de levar a autoestima dessa mulher abaixo de 0. Então, essa é uma violência que você não vê no corpo, mas você vai sentir na alma e que vai trazendo para essa mulher uma situação degradante a cada dia. Então, tudo isso faz parte da violência e eu falo mesmo com muito carinho, porque a gente trabalhou com muitos casos de violência ali na assistência social e também, mesmo quando eu estava fora da secretaria, muitas mulheres até hoje me procuram, famílias, vêm às vezes contando alguma coisa que não quer dizer que é ela que está passando por aquilo, mas até que vem e diz que realmente está acontecendo com ela. Que é também uma situação difícil, porque muitas mulheres elas têm vergonha de procurar os órgãos. Raramente uma mulher vai até a delegacia para denunciar. Então, nós temos outras maneiras, então, através da Secretaria de Assistência Social, que nós temos ali os CRAS, o CREAS, até mesmo na saúde, em qualquer outro local, numa consulta médica, né, ela pode dizer ali o que está acontecendo, que certamente esse médico, esse profissional, esse enfermeiro vai encaminhá-la para os órgãos competentes também. Mas o importante é que se fale, é que se denuncie, é que quebre esse ciclo de violência na vida dessa mulher, na vida dessa família. Então isso é muito importante, por isso que eu tenho falado muito, e como você falou, tenho procurado até profissionais para junto comigo falar um pouquinho sobre essa questão, porque quando acontece a violência dentro de casa contra a mulher, com as crianças, mas principalmente com relação à mulher, dá uma desestrutura na casa, desestrutura totalmente a casa. Então isso vai trazer feridas profundas na vida da criança, na vida do filho, né, na vida dessa própria mulher, na vida do próprio agressor, né, que muitas vezes está ali adoentado por várias questões e não consegue lidar com essas questões também e acaba projetando, né, nessa mulher toda a sua raiva e tudo mais. Então a família fica adoentada, então ela precisa de socorro. Então que essas mulheres possam denunciar, se tem pessoas ao lado dessa mulher que possa ajudá-la a fortalecer essa pessoa para poder denunciar, para poder pedir ajuda.
Então a gente tem feito assim vídeos, conversado bastante em vários os setores, né, como eu falei, a saúde, a própria educação também, que de repente a criança vem na escola também falando alguma coisa que está acontecendo em casa, né? Mas hoje, com esse isolamento social, até o vizinho tem que ficar mais atento, né? Com aquelas gritarias, com aquelas coisas, se é normal, o que está acontecendo, se não está acontecendo ali uma agressão, né? Para poder salvar essa mulher, salvar essa família. Então nós temos aí vários setores aqui da cidade que ajudam. Nós temos a Procuradoria da Mulher, né? Ali que foi criada na Câmara Municipal, pela vereadora Flávia. Nós temos, que a gente tem trabalhado muito com isso também, conversado. Nós temos a questão, a própria delegacia, como eu disse, a Secretaria de Assistência Social, que tem profissionais capacitados para atender, para acolher essa mulher. Então, não podemos deixar isso impune, não podemos deixar que isso aumente ainda mais a nossa cidade, né? Nós vamos cuidar das nossas famílias. Néia, muito obrigada. Você sabe que eu sou suspeita a falar, porque eu assisti o vídeo da sua história, eu até comentei com você que eu fiquei bastante emocionada. Lembrei a grande, nossa, eu tenho paixão por ela, que é a Margarete, e aí a gente conversou um pouquinho. Então, assim, eu te admiro muito, porque às vezes a gente olha em rede social e a pessoa fala assim, mas quem é essa Néia? E não entende que existia uma trajetória, que para a pessoa chegar onde ela está, houve toda uma luta. Enfim, as pessoas, elas realmente Néia, e a gente está chegando no finalzinho, eu sempre peço para os meus convidados deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, então fica à vontade. Eu brinco com os meus netos que, quando estão muito agitadinhos, eu falo assim, para e respira. Aí eles até fazem assim, né? Pare e respire. Eu acho que nós precisamos parar nesses dias e respirar e pensar um pouco o que toda essa situação que nos aflige o mundo, aflige o Brasil e claro, a nossa cidade, o que tudo isso quer mostrar para nós. Quais as lições que nós podemos tirar de tudo isso? Se nós ficarmos nesse momento só reclamando, só vendo o lado ruim, que realmente tem muito lado ruim de tudo isso que nós estamos passando, mas se a gente não conseguir parar, respirar, olhar e ver aonde nós podemos até crescer com toda essa situação, realmente nós vamos passar e sem acrescentar nada às nossas vidas. Então vamos parar, refletir, crer. Nós não estamos falando de religião, mas você, dentro daquilo que você acredita, né? Eu acredito muito em Deus, acredito em Jesus, então que Deus possa realmente acalmar os nossos corações, que Deus possa acalmar o coração de cada um que está nos ouvindo agora, possa nos dar paz, mesmo no meio da guerra, né? É uma guerra que nós estamos vivendo interna, é uma guerra de não saber o que vai acontecer, é uma falta de paz que muitas vezes entra no nosso coração. Então, que nesse momento Deus possa trazer, você possa permitir que Deus traga essa paz, essa tranquilidade, né? A Bíblia diz assim que Jesus dizendo que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então nós estamos aí com aflição, mas tenha bom ânimo, que possamos ter bom ânimo, possamos realmente passar por tudo isso e vamos passar por tudo isso, e que possamos retomar as nossas vidas de uma maneira diferente e que seja melhor. Então, que Deus possa abençoar cada um, cada família, cada um aí da nossa cidade. Néia, muito obrigada. Você sabe que eu sou suspeita a falar, porque eu assisti o vídeo da sua história, eu até comentei com você que eu fiquei bastante emocionada. Lembrei a grande, nossa, eu tenho paixão por ela, que é a Margarete, e aí a gente conversou um pouquinho. Então, assim, eu te admiro muito, porque às vezes a gente olha em rede social e a pessoa fala assim, mas quem é essa Néia?
e não entende que existia uma trajetória, que para a pessoa chegar onde ela está, houve toda uma luta. Enfim, as pessoas, elas realmente comentam, mas é porque elas não buscam se informar, né? Então, quando a gente se informa, quando a gente conhece a história da pessoa, eu acho que assim, é um dos maiores prazeres da vida, é a gente conhecer mesmo a história das pessoas. Então eu te agradeço muito por você ter vindo para esse bate-papo super enriquecedor e fica à vontade para voltar mais vezes. Muito obrigada, mais uma vez eu agradeço imensamente, foi uma alegria, uma honra quando você me convidou, me senti muito bem mesmo, uma sintonia que eu senti com você. E isso também, Mari, é um preconceito, não deixa de ser um preconceito quando as pessoas nos julgam antes de conhecer a nossa história, né? Exato. Então, antes de conhecer a nossa trajetória, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, nosso trabalho, né? No meu caso, o meu trabalho para com a cidade, procure realmente saber. Então, quando se fala mal antes de conhecer a história, também é um preconceito. Isso é muito ruim. Muito. Muito ruim. Eu lembro que no post, eu até comentei que eu costumava sentar na calçada, só pra gente estender mais um pouquinho aqui. Eu sentava assim na calçada, meu avô acolhia todos os netos assim, ele contava as histórias de vida dele pra gente, e às vezes ele até repetia as histórias, e a gente nunca cansava de escutar. Então, eu tenho essas memórias. Então, quando a gente busca saber a história da pessoa, a gente consegue formar uma opinião. E aí você tem o direito de não gostar, claro. Mas você está falando com causa de conhecimento. É totalmente diferente. É verdade. E é isso que a gente deveria realmente fazer, né? É aquela história que a gente falou, você pode até discordar da pessoa, mas você tem que dar o direito dela de dizer para que ela veio, né, o que ela fez, o que ela faz e o que ela pretende fazer, né? Então, quais as características dessa pessoa e o que ela vai contribuir para a sua vida, ou para a cidade, ou para o trabalho, enfim. Mas a gente precisa dar essa oportunidade, né? Então, realmente é muito triste quando as pessoas, eu não conheço, eu não te conheço, quem é? Quem é? Mas já aí começa já destilar o veneno, né? Então, mas se nem conhece, não sabe quem é, não sabe a história, não sabe a trajetória, né? E já começa a criticar, é imprudente, é no mínimo imprudente, né? Sim, então a gente precisa mudar também essa postura, né? Nós precisamos mudar isso, a gente precisa realmente entender a história da pessoa, para depois dizer, olha, acho que dá certo, acho que não dá, né? Não gostei, não quero, não paro por aqui, mas a gente precisa conhecer realmente essa história. Exatamente. Neia, obrigada, viu, meu anjo? Volta mais vezes. É só convidar que eu volto. Obrigada, viu? Pessoal, por hoje é só. Beijo!